E a gente estava falando de balanço financeiro em várias empresas, que a temporada já começou, e no agro não seria diferente. Só que no balanço das empresas de agro, a gente tem visto aí um alerta de vários tipos de retração. Mas não é um colapso como se esperava, com as pressões de juros, de guerra, de margens apertadas. São 3 fatores que a gente vem comentando bastante e quem tem mais detalhes, claro, é a nossa musa da análise, Fernanda Pressinotti, que já chega aqui com uma pitada, né, do que tem significado esses balanços financeiros, qual que é o humor do agro, Fer? Boa tarde. Boa tarde, Isadora. Boa tarde a todos. Como você falou, assim, não foi uma catástrofe, mas mostra essa queda das margens dos produtores rurais. Então, teve aí a Kepler, que vende sistemas pós-colheitas, a gente tem balanço que já saiu da Brasil Agro, da Camil, e todas elas estão refletindo, principalmente, a queda no preço das commodities, tá? Os juros elevados influem, claro, a vida do produtor, mas o que mais pesa é ele ter plantado soja, arroz, qualquer outra commodity e na hora de colher e vender, o custo, não estava pagando o custo dele, né? No caso da Camil, por exemplo, a gente vê aí, no ano teve um prejuízo de 40 milhões, né? Queda no lucro, não, desculpa, prejuízo no trimestre de 40 milhões, uma queda no ano de 31% e a empresa divulgou que é só por causa da queda do preço do arroz e do açúcar. Né? A Brasil Agro também, ela teve uma estratégia, por exemplo, que é muito difundida ali pela empresa e que deu muito certo no ano passado, que é segurar as vendas de soja ao longo do ano, não vender tudo correndo quando colhe, porque em geral você pega um preço melhor. Mas esse ano, eles colheram a soja em janeiro, fevereiro aí, seguraram um pouquinho e até agora nada do preço melhorar. Então, o primeiro trimestre foi ruim. O que a gente vê, como o Bernardo Nogueira da Kepler falou, é que deve ter uma recuperação aí no segundo semestre. Isso tudo se o cenário macro ajudar, viu, Isadora? Precisa ter uma tranquilidade ali na guerra, uma certa melhora ali no cenário de tráfico dos fertilizantes pelo Estreito de Hormuz ou por outras regiões. Tem que ter algum tipo de estabilidade no preço do petróleo, para que não suba o preço também do óleo de soja, ou que tenha na verdade, precisa uma estabilidade, né? Não importa se vai subir, se vai descer, o que importa é que o produtor consiga algum tipo de estabilidade para fazer as contas do que ele vai comprar, né? Se ele consegue pagar aquilo, quanto é o custo de produção. E hoje é um cenário que está completamente confuso para o produtor rural e acaba afetando a agroindústria, que também não sabe nem a que preço paga aquilo que compra, o produtor não sabe se retém os grãos, a indústria não sabe se paga mais, entendeu? Está muito confuso. E nesse balanço do primeiro trimestre, de todas as empresas de agro, está mostrando isso. Como o Bernardo falou, alguns outros setores está diferente, você tem um ânimo maior, por exemplo, no caso das usinas de biodiesel, etanol, de trigo, porque tem esse cenário de aumento de demanda de biocombustíveis. Mas no resto, no que diz respeito a alimentos, a gente está meio num cenário muito confuso e difícil de fazer conta. A gente também tem na matéria, que inclusive foi a Fernanda que escreveu da Kepler, uma comparação que o Bernardo faz, que a gente está vivendo um 2026 parecido com 2016. Isso. Então, ou seja, vai ser pior do que o ano passado, ainda que o cenário melhore? Exato. A comparação de 2016 com 2026 é porque o cenário de juros está muito semelhante. É muito oneroso para o produtor rural. A gente também tinha ali uns custos de produção muito elevados e essa expectativa do custo de capital está muito caro mesmo. Não dá para pegar financiamento, fazer seguro agrícola. Os produtores estão bem retraídos. A diferença é que a gente tem um mercado um pouco mais maduro. A gente tem um produtor rural mais ciente de que esses eventos internacionais afetam a sua produção, empresas que já passaram, as agroindústrias que já passaram ali por esse cenário de juros elevados, depois Covid, que foi a maior incerteza, né? Guerra da Ucrânia, então, digamos que estão mais calejadas. A própria Kepler, por exemplo, o que ela fez? Ela diversificou muito a área de atuação dela. Antes ela era completamente focada em soluções para produtores, para cooperativas e hoje eles têm muitas soluções e vêm ganhando terreno no mercado internacional,
em soluções para portos e agroindústrias, né? Então eles vêm diversificando. Isso tem dado ali um cenário muito melhor para essa e para outras empresas também. A Brasil Agro, que eu comentei, foca sempre na questão de imobiliária, né? No ativo de vender ou não terras. E a Camil, por exemplo, que eu também citei, ela vem investindo em produtos de maior valor agregado, né? Biscoitos, cafés premium, enfim. Então, as empresas se viram aí nessa possibilidade de diversificar mais para segurar essas ondas de incertezas, mas é um cenário semelhante. Vamos vendo todos esses balanços. Tem mais no nosso site, que já saiu o balanço agora há pouco também de manhã. Muito obrigada pelas informações, Fer. A gente se vê nessa terça-feira, amanhã também. A gente se vê amanhã.